Olá, pessoal. Boa noite. É uma alegria estarmos todos juntos novamente aqui nesse encontro quinzenal para nós olharmos essa perspectiva das obras da codificação, juntamente com os ensinos de Joana de Ângeles e a doutrina dos espíritos. Então, é com muita alegria que nós estamos de volta mais uma vez. Hoje nós estamos com o Gelson, eu e o Gelson nessa noite, não é, Gelson? Sim, com certeza, mas essa dupla dinâmica, né, Cláudio, para a gente poder trabalhar um tema tão rico e fundamental, que é a infância, os complexos, e que envolve, né, a construção da personalidade, né? Sim. Nós, então, vamos iniciar essa nossa trajetória de hoje, e a gente começa falando de algumas coisas assim introdutórias para nós, né, para esse conceito de infância, né? Primeiro a gente pensa no conceito em si, que é uma etapa inicial da vida, né? É quando tudo se inicia a partir dessa nova jornada do espírito, jornada reencarnatória, né? Onde ele chega, o Livro dos Espíritos nos explica que ele chega também numa ansiedade, né? Porque ele sabe que terá provas a seguir, né? Provas a cumprir, e a depender das vitórias ou não, né, da superação ou não daquelas provas, ele fica bastante ansioso, né, toda vez que se reencarna. Então, já se chega assim, apesar de que acontece um adormecimento, mas quando ele chega à vida, ele vai passar por essa etapa inicial, que é a etapa da infância, né? Tem alguns lugares que caracterizam as faixas etárias, né? A gente queria lembrar para vocês, né? No Ministério da Saúde, ele diz assim, que a primeira infância é do nascimento até os 6 anos, a segunda infância é dos 6 aos 10, né? E a adolescência, então, segue dos 10 aos 20, né? Uma adolescência mais tardia. Já uma outra explicação nos diz que a primeira infância é de 0 a 3, depois vem a segunda infância de 3 a 6, e a terceira infância ele caracteriza como terceira infância de 6 a 12, antes de entrar na adolescência. Então, assim, essas pequenas etapas, elas vão também se juntando, né, Gelson, com a questão de que cada etapa trabalha, né? Então, assim, a gente tem o conceito de janelas de aprendizagem, então é interessante que até o primeiro ano são os sentidos, então o bebezinho, ele desenvolve muitos sentidos. Dos 2 anos, nos 2 anos é a intelectualidade, né? Já vem a linguagem dele, ele já começa a se expressar. Até os 5 anos, ele vai ter a percepção de formas, né? A percepção motora, né? Dos 5 aos 6 é a lateralidade, direcionalidade, e a partir dos 10 é a função simbólica e o pensamento abstrato. Por que eu estou fazendo essa conjunção, né? Porque, assim, a depender de quando houver uma dificuldade maior, um trauma, ela vai afetar diretamente essas fases, né, que estão em desenvolvimento, né? E tem uma outra coisa que eu queria também lembrar, é que quando o bebezinho nasce, ele tem uma estrutura de ego muito pequena, muito primária, porque ele está imerso nesse inconsciente, né? E a partir do momento que ele vai se desenvolvendo nessa fase pós-uterina, pós-embrionária, que é Adolf Portman que nos traz isso, que ele diz que dos 9 meses, quando o neném nasce, e completando um ano após vir a vida, é que ele realmente vai nascer. Então, combina direitinho, porque assim, ali é que vai se dando o nascimento psíquico da criança, né? Jung fala que a gente vai tendo ilhas de consciência e aquilo vai se tomando um corpo como uma identidade de eu, que vai demorar.
E só para a gente complementar o raciocínio, nós sabemos que a mãe é que introduz o filho no mundo, né? Ela tem aquele vínculo grande, né? Gestacional, então ela tem uma comunicação muito própria, o bebezinho ouve as batidas do coração, ele está muito. O sangue dela circula por ele também, através do cordão umbilical, onde chegam os nutrientes, então ele tem uma ligação muito forte com essa mãe. E essa mãe é que vai introduzir o bebezinho à vida. São os olhos dela, são as emoções dela, as percepções dela é que vão introduzir esse bebezinho e que vão se formando aquelas ilhas de consciência ainda primárias, né? Ela vai emprestando um self, né? É o self exteriorizado, né? Externalizado dela que vai emprestando a esse bebezinho a constituição. Ela vai tocando nele, ela vai criando um self corporal, né, que é uma identidade corporal, e aí a gente lembra daquilo que acabamos de falar há pouco tempo, né, como são esses toques, né, como é que é essa introdução nessa vida, né, do bebezinho. Então, ela vai criando com isso o self corporal, uma identidade, então, corporal, né, um limite entre eu e o outro, vai se dando nesse 1 ano de vida pós-embrionária, né? E aí, Adolf Portman diz assim, que o desenvolvimento dos bebezinhos, né, ele se dá, o desenvolvimento cortical, ele se dá extrauterinamente. Então, o desenvolvimento do neocórtex, onde serão apreendidas todas essas informações, se dá após, né, o nascimento do bebê, nesse 1 ano. Né? Então, a gente vê que o nascimento psíquico do bebê se inicia aí, né? E, Gelson, Jung nos diz que o nascimento psíquico se dará o resto da vida, né? A todo instante, né? A todo instante que a gente tiver uma iluminação, a gente nasceu de novo, né? A gente teve um lampejo e uma iluminação de consciência, uma ampliação. Então, assim, só para essa introdução, a gente vê que, passado isso, né, a partir do 2º ano, aí sim o pai, ele tem uma função muito mais importante, né, porque aí ele vai afastando, né, de uma forma positiva, lógico, mas ele vai pegando essa missão para ele e vai introduzindo o bebê no mundo propriamente dito. No mundo dual, do sim e não, do limite maior, no mundo cultural, né? Então, essa é a importância que o arquétipo paterno, a gente vai falar bem mais lá na frente, né? Sobre o complexo e arquétipo materno e paterno, mas nessa introdução a gente vê como é que se dá, né, a chegada e, assim, os primórdios do desenvolvimento desse nenenzinho quando chega, né, Gelson? É bem importante tudo isso que estou trazendo, né? Não é à toa, né, Cláudia, que o Livro dos Espíritos, né, no capítulo 7, vai ter um item só sobre a infância, né, que é a partir da questão 379. Né? Claro, muitos elementos outros são abordados ao longo do Livro dos Espíritos, né, mas tem um subitem ali no capítulo 7 que é exatamente a infância, né? Porque a infância, pelo teu relato, a gente vê o quanta coisa acontece, né, nesse processo de nascer, né? Esse nascimento, né, essa emergência aí do espírito, e realmente a gente tem 3 nascimentos durante a nossa existência: o nascimento do corpo, o nascimento do ego e o nascimento ou emergência do self, né? Então, e a gente vê assim, que esforço é esse, né, que a vida faz para que esse self, esse espírito, possa, de uma certa maneira, emergir nesse processo todo de desenvolvimento para realizar o seu destino, né? E a importância da infância para esse processo, né? A gente sabe o quanto a infância é importante, né? Fundamental, né? Não só do ponto de vista cognitivo, emocional, né? Tem toda uma gama de
muito rica, né, de coisas que estão acontecendo. A Cláudia está falando dessa infância que foi dividida em 2 ou 3 etapas, né, para a gente ver que essas coisas não são algo que está ali acontecendo de maneira devagar, não, tem muitas coisas sendo mobilizadas, né? E tanto é que se chama assim esse período, né, em especial até o final de ano, de janela da oportunidade, porque é justamente nesse período, nessa faixa de idade, né, que todo esse processo de aprendizado, de habilidades, de desenvolvimento de aptidões, de competência, né, de marcas emocionais, seja boas, seja ruins, imagens, né, e a construção desse eu vai se dando, como a Cláudia colocou. Então, a fase, eu não diria que é a fase mais importante do desenvolvimento humano, porque tudo é importante na nossa vida, né? Mas, com certeza, é a fase básica que fundamenta depois a construção da nossa personalidade, e por isso ela realmente é fundamental. Em especial esses primeiros 3 anos de vida, né? Porque a criança, nesse período, registra de maneira muito intensa, né? Tudo que se passa com ela, neurologicamente, né? É o momento de absorção da experiência que abrange tanto o sistema límbico, né? Que é a parte primitiva do cérebro, né? Buscando atender, né, os estímulos sensoriais, emocionais e afetivos. E depois toda essa parte cortical que vem depois adiante a ser desenvolvida, né? Que depois vai ser trabalhado nesses estímulos, né? Que também vão se dando no tocar, no conversar, no trocar olhares, nessa relação básica e fundamental, né, com o mundo da mãe, como a Cláudia comentou, né? Então, todo o movimento, né, que vai se dando, né, que vai despertando tanto a cognição da criança, como também, né, o despertar de um corpo emocional, né, de uma consciência do eu, né? Tudo isso está aí, de uma certa maneira, implicado. 90% das conexões cerebrais são criadas na primeira infância. Então, olha só que forte isso, né? Ou seja, então, investir na formação da criança vai ter um efeito vital por todo o resto da vida, né? Seja em termos de capacidade intelectual, comportamental, em termos sociais, e em termos de relações e personalidade. Então, tem aí todo um campo aí delicado e rico, e por isso que lá na pergunta 383, né, Cláudia, do Livro dos Espíritos, né, o Kardec faz questão de perguntar qual é a utilidade de passar pelo estado da infância, né? Então, ele pergunta de maneira bem objetiva, né? Qual para esse, ou seja, para o espírito, né, a utilidade de passar pelo estado da infância, né? E aí os espíritos comentam, né, que na medida que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, então a lei da evolução propõe isso, né? A vida como um estímulo, como um campo de experiência para poder evoluir, né? Que nesse período da infância, né, o espírito, né, a resposta, é mais acessível às impressões que recebe. Então, é uma grande ajuda, né? Então, o que os espíritos estão respondendo a Kardec? A infância bem vivida, bem estruturada, é de um auxílio fundamental para promover o adiantamento do espírito, né? Para educar, para criar condições favoráveis para que esse espírito possa ter recursos para poder enfrentar os próprios desafios da vida e os desafios que ele também traz enquanto questões do passado dele. Então, a infância realmente é esse campo rico e fundamental na construção básica
dessa jornada evolutiva e da jornada dessa nova caminhada reencarnatória. Fiquei procurando para abrir o microfone. Gelson, você me fez pensar em algumas coisas, né? Quando você disse dessa importância aí de 90% das conexões, né? Neuronais, isso é muita coisa, né? É lógico que a gente vai aprimorando ao longo da vida, né? Adquirindo outras habilidades, enfim, amadurecendo aquelas, mas essas conexões neuronais, a gente pode pensar assim, o quanto e cada vez mais as pessoas que estudam, elas falam a importância dos estímulos, né, da criança ser bastante estimulada, de uma forma adaptada, não muita coisa, mas, né, oferecer vários estímulos diferenciados para que ela possa fazer essa rede neuronal de uma diversidade, né, e de uma riqueza. E aí, o quanto os profissionais também dizem que hoje em dia, o que a gente mais vê, né, as crianças, os bebês já olhando para uma tela, né? Então, o quanto isso danifica essas conexões neuronais, porque estimula, mas estimula de uma forma repetitiva, né, não estimula com inteligência, e já vai criando um registro de ansiedade, né? A gente vê hoje crianças com muita ansiedade, porque precisam, aquilo se torna um vício, eles explicam que essa frequência se torna um vício para a criança. Então, aí a gente ressalta, né, como você falou, a responsabilidade dos pais, né, ou os tutores, né, enfim, professores, que possam cada vez mais estar atentos, né, a que estímulos estão dando para a criança, né, e a gente pensa que não só esses estímulos, mas assim, pelo contágio psíquico, a criança é uma esponjinha. Quando você falou, me veio a imagem de uma esponjinha. E ela é uma esponjinha que capta tudo, né? Então, ela vai, pelo contágio psíquico, ela vai absorver toda aquela carga energética do ambiente, sem ela conseguir ter uma estrutura de ego para poder dar conta, né, e decodificar aquilo. Então, a criança ela vai recebendo estímulos que ela não consegue torná-los inteligíveis, lógico, e isso tudo vão sendo criados registros, né? Ela vai ficando com esses registros, ou registros de brigas, de insegurança, de instabilidade emocional, né? De carência, de afeto insuficiente, atenção insuficiente, tudo isso vai sendo coletado, né, sugado pela criança que está participando disso tudo. E aí, quando você fala de toda essa, quando você relata, né, as perguntas do Livro dos Espíritos e tal, a Joana sempre nos fala, e ela nos fala em Amor Imbatível Amor, ela diz assim, que a infância construtora da vida psicológica do ser humano deve ser experienciada com amor e em clima de harmonia, né? A fim de modelar essa criança para uma jornada terrena. Então, se ela tem um solo que acolhe, que a sustenta, que lhe dá segurança, né? Ela vai conseguir passar por essa jornada terrena com mais subsídios, né? Porque a gente já falou, a gente sabe, a gente chega com tarefas a cumprir, né? Então, a gente precisa que se essa criança tiver esse solo mais apropriado, que possa fazer com que ela tenha registros de acolhimento, de segurança, ela consegue atravessar melhor a vida, né? Agora, se não se consegue isso com uma relação saudável, familiar, o que acontece, né? Ela não vai ter essa possibilidade de lidar melhor, né? Atravessar melhor as situações da vida, né? Mas eu queria lembrar uma coisa, né, que é interessante quando a gente fala assim, a gente junta, né, tanto a psicologia quanto a doutrina,
né? O próprio Jung já disse para a gente, né, quando ele analisou os sonhos de seminários, no livro Seminários de Sonhos de Criança, ele analisou os sonhos de crianças, né? Então ele via que as crianças, elas traziam sonhos ou elas traziam sintomas e que eram sintomas relacionados à vida da família, dos pais. Ela é um carteiro, ela entrega a carta, né? Ela entrega a informação. E aí ele diz assim, né, que o indivíduo é desde o nascimento, né, aquilo que será. Né? Então ele, ao mesmo tempo que ele sabe, que ele entende que a criança é um intermediário de uma informação de que está acontecendo na sua casa, e aí ela tem choros, ela adoece, né? Ela sofre acidentes, ele diz isso, ao mesmo tempo ele sabe, ele acredita, né, que a criança não é uma tábula rasa. Né, e que ela já está trazendo informações do ser que ela é. Então, a gente consegue juntar isso com a doutrina, né? Entendendo que nós entendemos que a criança tem uma bagagem, né? A gente renasce, mas a gente tem toda uma história, né, por trás. Isso é bem interessante, Cláudia, porque realmente, né, os estudos em psicologia analítica demonstram que o sonho de criança até 5 anos de idade, né, elas refletem muito o mundo interno dos pais. Então, olha só como realmente o psiquismo da criança está envolvida nessa dimensão sistêmica, né, com o ambiente psíquico da família, a ponto que os sonhos da criança, muitas vezes, trazem conteúdos mais dos pais do que o dela. Mesmo ele sendo um espírito individual, como tu está trazendo, né, trazendo em germe, né, a bolota de carvalho, né, a semente do seu destino, enquanto projeto reencarnatório. Mas o psiquismo daquela criança, nesse primeiro momento, como ela não tem ainda o eu formado totalmente, né, e está se constituindo, então, essa separação entre o mundo interno e a realidade da qual ela convive ainda é muito tênue e não está muito discriminado, né? E aí tem uma coisa bem interessante que a Joana de Ângelo nos traz, que é no capítulo 4, Feridas e Cicatrizes da Infância, do livro Amor, Imbatível Amor, que ela fala que, no primeiro momento, a criança não tem discernimento entre a existência real e as fantasias do seu mundo interno. Então, a criança ela vive mais as sensações e o clima emocional que envolve a realidade dela. E por isso que entre esse mundo de fora e esse mundo de dentro não há muita discriminação. Então, a Joana vai dizendo que, em função disso, né, a criança, né, ela vai fixar, né, os acontecimentos, né, de maneira muito mais sem crítica, né, sem elaboração, digamos assim. E a benfeitora diz que isso começa até na vida intrauterina, né? Então, o que ela vai perceber? Ela vai perceber sensações e impressões, segundo Joana de Ângelo, de aceitação ou de rejeição, né? E que vão, de uma certa maneira, ou esculpir em profundidade algo que gera uma imagem negativa, né? Ou abençoando a criança, diz a Joana, né? Com segurança, como uma imagem de que o mundo acolheu e recebeu ela positivamente. Né? Então, há todo um sistema emocional aí, né? Que vai se constituindo, da qual nós todos vamos sofrer o efeito depois, né? Consciente e inconscientemente, ao longo da nossa vida como adulto. Né? Então, ela diz que todos os acontecimentos em sua volta
direcionados ou não ao próprio bebê, tem uma influência muito grande. Ela vai perceber, né? Então, isso é bem interessante, né? Justamente porque o hipocampo, né, não está ainda amadurecido. E o hipocampo é responsável por armazenar as memórias, né? Então, as crianças, até mais ou menos essa idade de 5 anos, né, elas não têm ainda a formação completa desse hipocampo. Então, de uma certa maneira, as memórias dos fatos podem passar despercebidas, né? Mas ficam gravadas como emoções, né? E essa emoção realmente, né, acaba gerando as marcas, né, no psiquismo da qual a criança pega como uma verdade, né? Porque como ela não discrimina, né, ela vai assimilar aquilo como parte da realidade do mundo e também da realidade interna dela, né? Sim, sobre isso, né, essa falta de amadurecimento, né, ela não tem esse amadurecimento que possa fazer essa distinção, e é por isso que ela traz muito para ela, né? Então, se os pais estão brigando, a culpa é dela, ela fez algo errado, né? Ela não consegue entender, não tem maturidade ainda suficiente para entender que aquele é o mundo deles, né? Então, como ela está imersa no mundo deles, né? O que acontece com eles ela está imiscuída, né? E é por isso que a gente fala novamente desse contágio psíquico, né? Porque esse contágio psíquico faz com que os conflitos dos pais possam ser sentidos pela criança como um problema dela, algo dela, né? E algo que ela tem também alguma responsabilidade. Quando você falou assim, Gelson, dessa questão da emoção, né, do sistema desse hipocampo, que não tem memórias ainda suficientes, não está amadurecido, eu fiquei pensando na faixa etária de 7 anos, né? Porque até 7 anos, né, ainda está se dando o processo reencarnatório, né, a fixação do espírito aqui. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Então, olha, essas memórias que não estão ainda constituídas desta vida, mas que estão imiscuídas, misturadas com as memórias de vidas passadas, né, que se apresentam muito, inclusive até, como você falou, 5 anos, né, até, principalmente até os 5 anos, a criança tem muitas memórias, né, de vidas passadas que vão se misturando. Então, todos esses registros de vidas passadas, né, juntamente com a família que a acolhe nesta vida, que também tem um registro de comunhão com ela em vida, né, em vidas passadas, mas o não trabalho psíquico e emocional desses pais que geraram e têm o dever, né, de conduzir de uma forma mais apropriada esse espírito, olha que bagunça que fica, né? Que confusão. Isso a gente pode mexer a panela e acrescentar mais umas colheres. Professores também, que também têm suas questões, vieram também com registros de pais que não conseguiram, de registros de vidas, né? Que também não conseguiram fazer um trabalho um trabalho de casa, né, mais melhorado, que é o que a gente tenta, né? A gente faz força para fazer um trabalho de casa melhor. Mais uma panela que mexe aí, né, na vida da criança, né? E aí Sendo, tem todo. Sim, pode sim. terminar. Não, Desculpa. o que tanto dificulta mais ainda, né? Aí tem toda essa questão espiritual também, de afinidade, que envolve simpatia e antipatia, né? A vibratória desses pais com a criança e da criança em relação aos pais, então, porque por trás desse campo infantil, né, que ainda não discrimina, né,
mas que está ali com uma antena muito viva, captando tudo, né? A criança pode estar brincando ali, parece que ela não está percebendo nada, né? Está falando ali baixinho, mas ela pega tudo. Mas junto com esse processo todo que está se dando, tem ainda as vibrações, né? A alma infantil é mais aberta, mais fechada, assim como o pai e a mãe são mais abertos e fechados, né? E isso é uma outra finalidade que o Livro dos Espíritos coloca, né, Cláudia? Que o espírito vem num corpo infantil, da fase infantil, porque isso facilita esses vínculos de afeto quando a relação é baseada em conflitos do passado. Então, eu tenho horror por aquele espírito, porque no passado a gente foi inimigo, um matou o outro, um infelicitou o outro, mas aí nasce aquela criatura fragilzinha, né? Que se mexendo toda, com aquele risinho da criança, né? que é, né, quase automático, e aquilo sensibiliza meu coração. Né? Então, de uma certa maneira, são duas vias aí, né? Tanto a criança, ela pode ser melhor educada nessa fase, então o espírito pode registrar e assimilar melhor a elementos que ele pode agregar para a vida dele, como também os pais que estão recebendo aquele espírito, na medida que aquele ser depende deles, aquele ser é frágil, e é bonitinho, e é ali, né, aquela coisinha, né, que não tem como mobilizar a gente, né? O nosso instinto paternal, maternal, né? O vínculo de apego do bebê com a mãe, né? A mãe, o bebê que é a mãe, né? Mesmo tendo o espírito que tem uma antipatia, então quebra um pouquinho, né, esse ciclo pesado, mesmo que a criança e os pais estejam, de uma certa maneira, vivendo inconscientemente isso, mas favorece que aqueles pais possam superar aquela diversidade e conseguir acolher aquela alminha dentro do seio familiar, né? Então, olha só a beleza e a sabedoria divina que possibilita a infância como um campo rico de vinculação extrema e importante para, né, sanar, né, e superar as imagens que ainda carregamos do passado em relação àqueles espíritos que estão ali convivendo, né, e que muitas vezes realmente trazem uma realidade difícil entre eles do passado. Me lembrou de uma frase que diz que assim que nasce um bebê, nasce uma mãe, né, nasce um pai. Porque, assim, é do campo do racional, da gente ler, saber, né, mas quando você está de frente, né, com aquele bebezinho, aí sim você conhece através do coração, né, toca as fibras do coração. E aí sim você nasce, né, como pai ou como mãe. E aí, como você falou, esse nenenzinho tão frágilzinho, né, que para além de sorrir, banguela e tudo, ele precisa da ajuda, né? Precisa dos cuidados, é a única espécie que, nós somos o único espécime que nasce ainda precisando de muitos cuidados, né? Porque os animais, a girafa cai de uma altura, logo tem que ficar em pé, né? Então, nós somos diferenciados disso, a gente precisa desse cuidado, né? E aí você falou do Livro dos Espíritos, a questão 890 fala isso também, né, dos laços, do amor materno e filial. Diz assim, né, que a pergunta é se é virtude ou se será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E aí a resposta dos espíritos diz que ele é os dois. Como você bem disse, no início ele é um instinto, um sentimento instintivo, né? Porque é esse acolhimento, né? A natureza dá para a mãe, para essa natureza materna, o acolhimento desse bebezinho para que, dos pais, enfim, né? Para que possam cuidar dele nesse instinto de conservação, né? E aí os espíritos dizem, mas persistindo esse cuidado, esse desvelo a vida toda,
então ele se transforma num devotamento e numa abnegação, que são virtudes. Então, olha, a gente é trabalhado, né, no desenvolvimento dessa virtude de acolhimento, desse espírito que chega, recém-chegado, né, a uma nova jornada. Mas isso tudo de uma forma, lógico que nós que temos o entendimento reencarnacionista, a gente até olha, né, mas assim é tudo tão instintual, né, que é uma doação, né, uma entrega, mas que isso vai se transformando ao longo da vida e vai também laborando, trabalhando os pais. Isso é que é bonito, né? Que a partir do momento, além de conduzir os filhos, né, de acolher e ter esse carinho, também trabalha, né, e a gente lembra aí da palavra do egoísmo, né? Que a família, né, a Joana nos diz que a família ela facilita o não recrudescimento do egoísmo. Então, assim, essa doação toda vai fazendo com que se transforme em virtudes. E aí os espíritos dizem, né? E aí passa a sobreviver, inclusive, após a morte, né? Os laços vão continuando após, e aquela mãe pode ir acompanhando o filho, né? Como a gente vê, André Luiz tinha a mãe dele, né, que pediu por ele e acompanhou ele, mesmo não estando na mesma esfera espiritual, né, a mãe dele acompanhando ele. Então, assim, é bonito a gente ver isso, né, Gelson, tanto o compromisso de sermos cada vez mais responsáveis, né, com o nosso trabalho individual, para que a gente possa transferir de uma forma tanto concreta quanto no inconsciente, né, uma forma subjetiva, a gente possa transferir para aqueles que chegam uma egrégora, né, participarem de uma egrégora mais saudável, mais harmônica, mais acolhedora, né? Mas por isso que Jung ressalta, e a Joana também nos fala tanto do processo de autoconhecimento, né? O quanto é importante que esses pais, né, trabalhem a si próprios, né, para que passem uma herança, né, uma herança melhor saudável possível, né? É claro que assim nós viemos também de pais que também tiveram suas faltas, suas lacunas, né? E, e aí a gente vê muito o que se envolve a palavra perdão, né? Porque assim nós somos aquilo que podemos ser naquele momento, né? Mais para frente, quando a gente olha com o olhar de retrovisor, a gente vê que a gente podia ter feito melhor, mas naquela hora, naquela época, não era possível. Então, temos todos uma herança nessa vida, né? De pais que também tiveram as suas próprias heranças e fizeram o melhor que eles puderam, né? Mas o importante é cada vez mais estar consciente da nossa tarefa, né? E não é uma tarefa só com os filhos consanguíneos, né, Gelson? São todos aqueles, a gente pode exercer esse olhar mais cuidadoso com todos aqueles que chegam. Tem uma pergunta da Alice Diniz, que a gente já pode trazer aqui para a gente poder compartilhar, né? É bom, né, o pessoal poder ir trazer também sua contribuição, né, alguma informação, alguma pergunta, né? E ela questiona, né, dada a grande importância, né, Cláudia, da educação na infância, ela questiona qual seria a finalidade de escolhermos pais problemáticos, né? Porque em vez de facilitar, vamos complicar. O bebê precisa, né? A infância é tão importante, porque realmente molda, né, a construção desse ego, dessa personalidade, né? Então, qual é a finalidade de escolher pais problemáticos? Se é para darmos valores não dispensados em vidas outras, essa sagrada missão, para que a gente falhou e agora temos que viver isso, né? Trocando de papel, né? Então ela questiona, né? Porque não seria muita lógica, né? Se a criança precisa realmente de suporte, né? De carinho,
de uma referência de segurança, de um aporte emocional, né? E a gente tem um cenário que é justamente contrário a isso, né? Qual é a finalidade, então, né? Já que isso pode fazer um grande estrago, né? Na construção da formação do ego. Como é que você Olha, vê isso? né? Qual é a finalidade, então, dessa escolha, né? A escolha é isso mesmo, né? É, Antes da gente chegar, a gente escolhe o nosso script, e escolhe aqueles pais, né, que também tiveram uma dificuldade conosco em outras vidas, e a gente volta, porque eles foram problemáticos, então, né? Numa perspectiva de que os dois se acertem, né? Há sempre a expectativa de que se acertem nessa vida, né? Ela está dizendo que os pais são problemáticos agora, com certeza eles foram também, né? Mas são as expiações que se tem e as escolhas também que se tem, né? De acertar os ponteiros, é sempre uma possibilidade de acertar os ponteiros, né? E o Livro dos Espíritos, ele nos diz que a gente sabe que nada acontece por acaso, e há espíritos que vão encarnar naquela criança e que será moldado, será encarnado o melhor espírito para aquela oportunidade de vida, no contexto familiar, né, em todo o contexto que a gente sabe, social, enfim. Então, assim, não é por acaso, né? Não é por acaso. É interessante, né? Porque a gente tem, né, essa questão da Alice é bem importante, mas a gente tem que entender, né, que a nossa realidade humana ainda é muito pautada, né, nesse trabalho de enfrentamento da nossa natureza mais inferior. Então, e isso denota um caminho ainda de sofrimento, de dor, que existe dois grandes movimentos, né, de mecanismo evolutivo. Um é a dor, né, que promove a evolução, e na medida que a evolução se dá, a gente vai abrandando a dor pelo amor. Então, claro que o projeto de uma infância é muito melhor que seja um projeto amoroso, que seja um projeto estruturador, né? Mas, como todos nós temos uma dívida de amor uns com os outros, a gente paga o preço junto. Então, eu tenho minha luta espiritual, né, como ser humano, mas eu não tenho como contar ainda com um apoio, né, que pudesse me dar uma base e uma segurança maior. Por que eu não tenho? Porque eu não conquistei isso. Simplesmente assim, né? Então, eu vou ter que nascer e reencarnar comprometido com aqueles espíritos que não podem me dar ainda essa base segura, porque eu tenho um compromisso com eles. Então, todo mundo vai pagar o preço junto, né? Eu tenho que vir com ele, tem que vir comigo, né? E eu vou ter que amargar daí, né, uma realidade mais pesada. E aí aquela infância que podia ser uma infância favorável, né, é uma infância de luta. Mas essa luta se faz, né, como a Cláudia falou, né, com uma necessidade onde as coisas não são por acaso, e eu não tenho ainda o privilégio de focar em coisas mais específicas, como uma boa estrutura, né, porque tem muita coisa ainda que tenho que dar conta que envolve aquela dinâmica relacional. Então, né, a gente pergunta, né, assim, né, por que eu tenho que reencarnar com um espírito que me fez mal noutra vida? E agora ele diz que vai ser meu pai. Ah, mas um pai que eu não gosto, então não é mais fácil dizer, Deus, né, me livra, né, eu perdoo esse espírito aí, eu não preciso vir com meu pai, está tudo certo, né? E eu não tenho que sofrer
as características negativas de um pai que eu não gostaria de ter, um pai que tenha padrões ainda emocionais e de caráter que são indesejados. Então, além de ser uma figura espiritual negativa para mim, ele é um ser humano não muito bom. E esse cara vai ser meu pai, né? Então, mas aí que tá, gente. O aprendizado se dá também pela luta. A Joana fala que a vida é a luta e que os desafios... Então, de uma certa maneira, né, se por um lado isso, os traumas, a falta de afeto, o abandono, a rejeição, vai ficar buracos na nossa vida que vão ser problemáticos, né? Por outro lado, isso também faz parte da educação do espírito. Também pode ser muito útil e necessário para o nosso crescimento. Só que é um caminho mais duro, mais difícil e promotor de sofrimento e que pode gerar desagregação emocional e aí uma vida mais difícil, né? Então, eu gostaria de fazer uma comparação, né, nessa questão que a Alice está trazendo, Cláudia, que é o seguinte: assim como nós vemos com o corpo físico, e esse corpo físico, ele tem uma estrutura, né, uma estrutura física, ele é mais frágil, ele é um corpo mais bem estruturado ou com limitações, e esse corpo me constitui como parte da minha existência, e ao mesmo tempo que eu tenho essa estrutura corporal, essa estrutura vai ser marcada, né, por experiências que esse corpo vai ter que lidar. Então, se esse corpo já é frágil, as marcas da vida vão ser mais penosas. Então, além de ter um corpo frágil, eu vou ter que carregar, né, a consequência desse corpo frágil, que me faz carregar mais doença, mais limites, mais debilidade, entre outras coisas. Eu também tenho um corpo psíquico, né? E esse corpo psíquico a gente chama de ego, né? Esse ego é esse corpo psicológico que forma a nossa identidade, né? E como corpo psíquico, psicológico, então o ego não é o self, não é o espírito, mas é uma faceta desse espírito, né? E como tal, eu me movimento a partir desse corpo psíquico. Então, esse corpo, esse ego não é o espírito, mas eu me reconheço nessa encarnação a partir desse lugar. Então, se esse ego for mal estruturado, em função de uma educação inadequada, de uma base familiar que é muito hostil, eu vou vir com um ego mais debilitado e com marcas que esse ego vai ter que sofrer porque eu vou ter uma autoestima mais baixa, porque vou ter uma imagem negativa, então vai ser mais sofrido e a vida vai, de uma certa maneira, ter um gosto mais amargo em alguns aspectos. Então, tudo isso faz parte, mas como eu não sou esse ego é o meu desafio, né? Essa identidade me desafia a olhar para isso e vivenciar as emoções e a minha imagem a partir desse lugar. Então, claro que o melhor é ter uma estrutura, uma casa mais estruturada, né? Mas, por vários motivos, né, que a gente pode citar aí, né, kármicos, necessários, né, a gente vai reencarnar numa família que foi me dada, né, como missão, ou como desafio, ou como compromisso espiritual com aqueles pais, ou diante de questões que envolvem um tipo de, digamos assim, até de máfia espiritual, né? Comparsas espirituais do passado. Independente do que me move, eu estou comprometido com aquele ambiente, com aquele lugar e com aquelas personagens. E eu vou pagar o preço disso, né? Então, a gente paga o preço, né? Sim, e a gente pode também lembrar de casos em que espíritos reencarnaram em famílias bastante desajustadas, ou famílias em situações também bem precárias, financeiras e afetivamente,
e se destacaram, não é? Se destacaram, conseguiram fazer essa bolota, né, que você falou, essa semente do carvalho, florescer, né, a despeito de terem vindo em lares desajustados e etc. Então, esses espíritos que podem também despontar, seguir o caminho deles e até favorecer mais à frente a vida daqueles familiares, são espíritos também que estão comprometidos, como você falou, né? Mas não necessariamente ficaram capengas ao longo da vida, seguiram a missão, o script que eles tinham assumido antes de chegarem, né? Não conseguiram se desviar, né? Seguiram na sua reta, né? É lógico que, assim, se a gente, lembrando de tudo que nós trouxemos até agora, né, marcas, registros, né, emocionais ficaram, mas eles não se desviaram dos seus caminhos, né? Então, assim, não necessariamente nascer numa família problemática, como ela trouxe, né, é um prognóstico de algo que não vai dar certo, né? Não necessariamente, né? E aí, acho que já entra uma outra pergunta, a gente já pode, de uma certa maneira, encaixar, que a Valéria Zuniga, né, pergunta: esse ego que se constrói durante a encarnação se dilui, e ela diz, não encontrei palavra mais adequada, no desencarne, e se constrói novamente em próxima encarnação? Então, ela quer entender mais ou menos como é que se dá essa questão do ego. Você já trouxe, né, quando você falou do corpo psíquico, né? Aquele corpo psíquico, o ego é um corpo psíquico para aquela encarnação, né? Ele vai se constituir a partir do nascimento naquela vida, né? Mas, e aí vai constituir a personalidade da pessoa, mas a personalidade não é a individualidade. A individualidade é todo o registro do espírito. Então, naquela vida, ele serve a esse propósito, mas quando se dilui aquela vida, aquele ego que serviu para aquela vida, né, ele não tem função. Na verdade, né, Cláudia, não é que o ego totalmente se dilui, né? Ele é relativizado, né? Então, de uma certa maneira, a gente continua com o ego lá, né? Até porque a nossa Sim, consciência espiritual ainda ela não é plena, e mesmo desencarnando, a gente não tem, às vezes, a liberdade e a capacidade de tomar consciência de todo o nosso passado. Então, a gente tem geralmente uma expansão de consciência quando desencarna, né? A priori, né? A priori, né? Quando a gente desencarne, né? A nossa consciência é mais lúcida, mais ampliada, a gente se dá conta, né? Claro, tem espíritos que ficam na auto-obsessão, presos, apegados à matéria, fechados, né? Em fantasias, né? Mas, de modo geral, quando a gente desencarna, a nossa consciência fica ampliada. Então, o ego é relativizado, né? Então, esses traços de ego, que são mais ligados à cultura, à consciência coletiva, esses se dispersam, né? Se dispersam, se desmancham, né? Vamos pegar, assim, o São Francisco, por exemplo, né? Quando ele reencarnou na Idade Média, onde tinha certos padrões culturais. Por exemplo, ele tinha o silício, ele se batia, né? Porque naquela época se acreditava que era uma forma de purificação. Então, ele viveu a mentalidade da época, né? E estava condicionado, de alguma maneira, a uma visão ligada ao espírito da época. Quando ele desencarnar, ele vai ver que aquilo não tinha muito sentido, né? Mas ele carrega, né, alguns elementos naquela vida do que está impregnado enquanto cultura, enquanto família, enquanto imagem dele mesmo também egóica, né? Então, de uma certa maneira, quanto mais evoluído é o espírito, né, menos condicionado ele está em relação à matéria e menos condicionado ele fica depois que desencarnar. Mas a gente permanece com um ego espiritual, digamos assim, mais amplo, né? Com uma consciência mais refinada, né? Mas muita coisa
dessas verdades e imagens que nós tínhamos lá, até algumas questões assim de padrões emocionais, nossa criança ferida, né? E isso pode, aos pouquinhos, ir desencarnando e realmente indo para um outro lugar, né? Então, com certeza, né, o ego vai tomando novas configurações em cada encarnação, né, Cláudia? Sim, vai sendo relativizada alguma coisa, né? Como você, é o que você acha que você quis dizer, né? Gelson, acho que a gente podia entrar agora um pouco mais nos complexos, né? A Alice concordou, ela disse que realmente, né, teve um cuidado com os pais. Uhum. Sim. Vamos aumentar nos complexos, né? Porque assim, a gente hoje também vai falar dos complexos Sim. materno e paterno, né? Nós já falamos um pouquinho, né? Porque cada um traz os seus registros a partir de pais e mães, né? Que tivemos, né? E a importância de fazer esse trabalho o melhor possível, para que a gente possa passar para os nossos descendentes, né? E aqueles não só consanguíneos, mas aqueles que chegam às nossas famílias, que a gente possa fazer parte desse registro mais saudável na vida das pessoas, né? E aí, os complexos, né, Jung diz assim, ele usa uma expressão que são psiques estilhaçadas, né? Então, assim, esses nódulos energéticos, né, que regem a nossa vida quando nós estamos inconscientes deles, né, eles se retratam assim, como uma psique estilhaçada, porque está fragmentado, né? Não está integrado, né? Estilhaçado nesse sentido de que não está integrado, né? Então, o complexo é essa situação emocionalmente análoga, né? Que aconteceu alguma coisa lá, que teve um registro, né? Que ficou inconsciente, uma emoção, né? Uma energia que ficou lá como um elemento central, e quando acontece alguma coisa na nossa vida que tem essa similaridade, né? Essa situação de agora, né, faz com que a gente vá lá naquela ferida, lá naquele lugar, né, e atue, né? O complexo faz com que a gente atue. Atuar não significa usar ter consciência. Atuar é reagir, né? É reagir sem consciência. Então, aí uma pergunta que é interessante que a gente faz quando é que eu já estive aqui antes? E toda vez que a gente tiver uma situação dessa, a gente pode ir fazendo, gente, já senti isso aqui antes, a gente faz muito isso em terapia, em análise, né? Como foi que você sentiu isso antes? Esse complexo é que faz, inconsciente, faz com que a gente reaja na vida de uma forma não inteligente, né? Mas ele tem um propósito, né? Ele se apresenta naquele momento, naquela situação, ele é atualizado naquela situação, para que a gente possa novamente olhar aquela situação que nos feriu, aquele registro que nós temos, né? E que possamos ir diluindo isso, né? Faz parte do objetivo da reencarnação, né? A gente poder ir trabalhando cada vez mais essas situações que são inconscientes, para que a gente possa trazer a luz da consciência, né? E aí o James Hollis fala o seguinte, né? Que os complexos formam as lentes com as quais a gente vê o mundo. Então, nós somos complexados, né, no sentido que as pessoas usam um pouco a palavra, sim, né, temos complexos, e que precisamos cada vez mais trazer luz para eles, porque senão a gente fica projetando no mundo aquilo que é inconsciente nosso, né? E a gente, ao mesmo tempo que a gente projeta, a gente lê o mundo sempre com os nossos olhos, né? Por isso que tem uma situação que cada um lê de um jeito aquela situação, porque cada um vai estar olhando com os seus olhos de complexos, né? Você quer falar alguma coisa, Gelson? Eu acho que sim, acho que é importante isso que está dizendo, só reforçar, né, Cláudia, essa questão do complexo como uma forma, então, de aprender, né, de assimilar a realidade
e de responder à realidade, como essa lente, como tu falou, né? Então, o complexo são órgãos psíquicos que têm essa função, né? De uma certa maneira, organizar a dinâmica psíquica, né? E então a Joana, né, ela coloca, né, que a criança é um ser imitador por excelência, né? Isso ela vai falar no capítulo. Não me lembro qual é o. Sobre, ela vai falar sobre recuperação de identidade, né? Eu acho que é no capítulo 8 também do Amor Imbatível, as primeiras relações que ela vai falando um pouquinho sobre a infância, né? Onde ela fala justamente isso, né? Que a criança é um ser imitador por excelência, né? Então, de uma certa maneira, né? E isso é necessário, né? Para poder ela, como a gente viu ali no Livro dos Espíritos, assimilar melhor um modelo como forma de agregar recursos para a caminhada dela, né? Então, essa capacidade de imitar da benfeitora, né, é importante porque ela está exercitando o memorizar, o reflexionar. Então, o imitar faz parte desse processo de desenvolvimento psicológico saudável, né? Mas, conforme justamente o campo emocional familiar, né, a criança pode ficar presa patologicamente, plasmada, né, dependente no outro, ou rejeitar, né, o outro enquanto imitação, né, porque tem algo que impede eu de reconhecer naquela figura um valor para mim, né? Então, nesse processo de imitação, também está vendo que é um processo de discernimento. Então, para mim, o complexo, né, familiar, né, o pai da mãe, é justamente essa necessidade de se identificar, né? Então, tem uma dimensão do complexo que é a criança se reconhecendo no pai da mãe, né? E, ao mesmo tempo, o complexo sendo uma função, existe uma função, um padrão também próprio do arquétipo e do complexo materno, e uma função também específica do arquétipo e do complexo paterno. Então, a gente vai ver assim que, de uma certa maneira, a dimensão de ser pai e de ser mãe, né, está ligada a funções específicas do ponto de vista psicológico. Mesmo que eu como figura humana, posso desempenhar a função materna, né, ou paterna, né, isso independe de sexo, né, porque eu posso ter meu pai, minha mãe, né, a gente vê famílias de 2 homens, 2 mulheres, ou família onde falta das figuras, né, falta a figura do pai, por exemplo, né? Então a mãe tem que ser meio pai também. Mas independente disso, né, existe aí, né, elementos, características fundamentais ligados a cada complexo que tem uma finalidade, né, Cláudia? Nessa forma de poder construir essa lente, né, e organizar essa capacidade de poder daí me gerenciar na minha relação com o mundo. Sim, você está lembrando essas funções importantes aí, né, do arquétipo, né, e a Joana nos fala, aliás, Jung, antes de mais nada, Jung nos lembra, né, desse fardo da criança de carregar a vida não vivida dos pais, né? Então, essa forma é importante de se ter essa autoeducação para que a gente não seja, como nós falamos, né, dos estudos do Jung sobre os sonhos das crianças, né, e os sintomas que as crianças trazem nos consultórios, né, para que a gente não seja esse fardo, né. Agora, o que você traz, Gelson, é que é importante porque, assim, as 2 maiores necessidades da criança são a proteção e o fortalecimento, né?
E a gente vê que essa proteção e fortalecimento, é lógico que você realmente não estancou, né? Não é só o pai, não é só a mãe, não é só o feminino, não é só o masculino, não é só a mulher nem o homem, né? Mas, assim, a gente vê que a proteção, ela está muito ligada ao mundo materno, né? É aquele mundo que já acolhe desde cedo, que apoia, que alimenta, que nutre, né? Que dá segurança. Então, esse é o mundo do materno, o princípio materno. E o fortalecimento, ele está muito ligado também ao princípio masculino, né? Porque é o enfrentamento diante da vida. O pai é que leva a criança para a vida, ele enfrenta, como você diz, ele apresenta, tem a questão cultural, né? Ele insere na cultura, ele leva para o mundo, né? Então, esse levar para o mundo faz parte, provoca um fortalecimento, porque é nos embates da vida, né? Ele tira lá daquela atmosfera, né, daquele útero, né, extra, né, daquela situação extrauterina, mas que é um lugar fechadinho, para o mundo externo, onde há muitas variáveis, né, que vão provocar a criança, e aí sim vai fortalecendo essa criança para os embates da vida, né? Então, quando a criança não tem essa figura masculina que se coloca, né, ela pode interpretar muitas vezes, de diversas formas, né? Ela pode interpretar que o pai não lhe dá atenção, que ela tem uma menos-valia porque o pai não se interessa por ela, né? Não acompanha o desenvolvimento dela. Então, vai ter sempre esse registro de que eu sou inadequado, né? Eu sou inadequado, e tem esse despreparo diante da vida para enfrentamento das situações. Uma vez, eu tenho uma historinha para contar, que eu acho que representa muito bem isso. Eu não sei se eu já trouxe isso aqui em algum momento, né? Mas certa vez um menininho estava andando de bicicleta aqui né, no meu estado, e a pessoa estava andando, e o menininho passou de bicicleta, né? E aí se espatifou no chão, né? Se espatifou no chão, abriu um berreiro, começou a chorar, uau, uau, uau. E essa pessoa, que é uma amiga minha, ela chegou e ficou desesperada, né? O que houve? O que aconteceu? Calma, não chore. E o menino gritava mais ainda: calma, machucou, é sério. Olhava para um lado, olhava para o outro, procurando a mãe. Cadê a mãe desse menino? Meu Deus, cadê a mãe desse menino? E o menino aos prantos. Aí passa um homem de bicicleta, né? E para e diz assim: é isso mesmo, caiu, levantou, vamos embora, é isso, tá? Vamos, vamos, vamos. Aí o menininho sobe na bicicleta, sai resmungando, enxugando as lágrimas e vai pedalando. E a minha amiga, observando, ela diz assim: olha, o mais incrível da história, esse homem não é o pai dele. Ele era um estranho que passou pelo menino e foi embora. E ela disse assim: naquele momento eu vi a representatividade do masculino e do feminino. Né? O masculino diz: vai, é isso mesmo, vida que segue, vamos embora. O feminino, que era ela, né? Ai, calma, cuidado, né? Enfim. Então, são facetas diferentes que constituem, né, uma mesma pessoa nas diversas funções para a vida, né? Eu acho que é isso que vai preparando para a vida. Mas tem que também entender, né, Cláudia, que o complexo paterno e materno, ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo. Assim como o arquejo da mãe, como tu falou, é um dispensador da vida, né? Tu falou em nutrição, em doação, a coisa do gestado, a forma, né? Aquela que acalenta, né? Que aquece, né? Que gera conforto, o apoio, né? O carinho, né? O olhar, né? De uma mãe que está ali, né? Dando, né? A sensibilidade, né, de poder reconhecer aquela dor, né, e atender a necessidade da criança, né? Então, ela é uma imagem de uma vida, né, de conforto, de apoio, mas também é a imagem da morte, também, né? A mãe que sufoca, a mãe que subprotege e atrofia, né, o desenvolvimento da criança, né? Essas mães que são devoradoras, né?
ou que estabelece uma relação simbiótica, né, com um filho e deposita no filho toda uma imagem idealizada da qual a criança acaba sendo envolvida, né, então tem toda essa dimensão negativa do complexo, assim como em relação ao pai também. Ele tem essa função positiva de mostrar o caminho, né, apontar a direção, a trazer a civilização, né, o arquétipo do herói, vamos lá, levanta, né, o cara diz para a criança, né, tudo acontece, vamos viver, né, vamos adiante, né. Então ele é essa figura de apontar, de dar uma força de movimento, né? Mas negativamente também a imagem também pode ser de castração, né? Da ideologia que pega, da dissociação com a natureza, da dureza da lei, da ordem que impede eu de poder, de uma certa maneira, me reconhecer. Então, cada complexo, né, como função, ele pode estar, tanto de uma certa maneira, promovendo, né, algo positivo, como também ter o seu aspecto negativo, né? Sim. James Hollis fala do complexo que o Dom Juan tinha de buscar a mulher perfeita, né? Então, quando uma mãe se coloca nesse sentido também, né, é difícil, porque assim, tem homens que ficam sempre à procura de uma pessoa que o complete, né? E ele dá o exemplo de Dom Juan, mas não vai ser possível, porque essa mãe, ela para ele, ela é num lugar inatingível, né, de completude tão grande. A mulher perfeita ele já tinha, que era a mãe, né, mas justamente pela dificuldade de encontrar, né, e aí ele fala da dificuldade de encontrar uma parceira, né, para que possa suplantar essa imagem, né, de mãe. Nós temos também, quando você fala assim, tem esse menino que a mãe endeusa, né? A mãe endeusa a criança, coloca ela num lugar, né, de pedra preciosa, né, de maravilhoso, né? Então, ele pode se sentir invencível, e aí a vida em algum momento vai dar uma rasteira nele, e ele vai perceber que ele não é o último pacote do biscoito, que ele tem muita coisa ainda para aprender, né? Mas ele pode se sentir cheio de si, né? Num sentimento mágico, pode ir para o mundo, realizar muita coisa, ter uma sensibilidade grande, né? Porque ficou muito grudado na mãe e naquela absorvendo toda a sensibilidade emocional dela, né? Mas pode não vir não nascer efetivamente, né, para a vida, né, de adulto, né, de constituinte dele próprio, né, e não dele em simbiose com essa mãe, né. Então, como você falou, essa mãe devoradora é bastante nociva e ela mata aquele germe que poderia vir ao mundo, né, e se colocar como uma pessoa, né, que busca essa completude, né? A Joana fala que o self, né, o espírito, né, na criança, se manifesta como um instinto de autoafirmação. Tem uma raiz de autoafirmação do indivíduo, né, nos movimentos, seja automáticos do corpo, né, que depois vão ser substituídos por palavras, quando a criança começa a dizer não, começa a testar o adulto. Então, existe um movimento natural, né, do espírito, mesmo na dimensão infantil, de querer se autoafirmar, porque isso é fundamental, né? Para poder escolher, para poder se reconhecer, né? Mas a criança está entre, então, esse movimento de poder ser amada, né, e de ser aceita, então ela copia os pais, né, o quanto essa necessidade do olhar do pai e da mãe são fundamentais, né, e ao mesmo tempo a autoafirmação daquele espírito que quer se expressar, né?
Então, vai ter aí um jogo, né? Um embate de força entre as características daquela alminha que está se mostrando, né? E, ao mesmo tempo, né, como é que os adultos vão receber e o jogo emocional que vai se dar a partir desse lugar que o pai e a mãe ocupam na vida da criança, podendo inibir de forma negativa, como tu falou, né? Mesmo que eu tenha esse núcleo que fala de uma singularidade, de um estado próprio, né? Eu posso me anular, né, e perder essa autoafirmação, inibindo, então, a minha natureza, em nome da força que esse adulto exerce no meu psiquismo, né? Pela necessidade de ser amado, por chantagem, por questões emocionais mal resolvidas, que o adulto transfere para a criança, né? E aí, de uma certa maneira, o self, né? Ou seja, o espírito da criança fica confuso, né? E perde, né, a sua capacidade de se autoafirmar, de dizer não, sua força, e também, muitas vezes, a capacidade de discernir, né, a própria realidade, que vai dar processos mais patológicos, como o processo de despersonalização do eu. Né? A criança pode perder a conexão com a sua essência, com a realidade, a ponto de se dar uma pessoa esquizoide, né? E criar uma ótica distorcida da realidade, de si e do mundo. É interessante isso, Gelson, porque você falou dessa alminha, né? Você falou alminha que precisa vir a ser, né? De fato, né? E o quanto essa castração é séria, né? Então, realmente é uma situação delicada entre dar voz e fazer uma correção necessária, né? Dar um limite, mas também entender a liberdade e entender que aquela criança está numa experimentação, né? Então, você falou a fase do não, né? Tem umas fases também em que se contesta a autoridade, que é importante, né? Principalmente quando é o arquétipo masculino, né? Que dá essa autoridade, então usar a autoridade, mas não como poder, que aí é um desvio, e aí é uma representatividade do arquétipo masculino negativo, né, do complexo negativo, mas é interessante que tem umas fases, por exemplo, a adolescência é uma fase em que se contesta a autoridade, né? Ir para a vida, entrar na faculdade, seguir o seu caminho, né? Também é uma fase, as escolhas das profissões muitas vezes são diversas do que muitas vezes os pais manifestam de forma equivocada, né? Seria tão bom se fizesse isso, e tem pessoas mais adoecidas que dizem, eu queria tanto que você fosse um médico. Nossa Senhora, né? Então, assim, quando o adolescente, a criança dando não e seguindo, até eu li que, assim, por exemplo, até os pequenos segredos infantis são pródromos desta libertação, né? Onde a criança vai guardando os segredinhos, né? E bobagens, mas que ela vai se permitindo ter um espaço interno que é dela, de autoria dela, e não um espaço que é plantado pelo outro, né? Pelas figuras parentais. Então, ela vai começando assim, depois ela vai na contestação na adolescência, são autoridades que vão sendo contestadas para que é importante que a gente vá experimentando o nosso valor pessoal, né? Porque senão a gente fica, como você falou, a gente não vai nascendo, né? E aí a gente vai precisar chegar naquela fase adulta, onde, de fato, né, na virada da metade da vida, onde, de fato, o self vai começando a se instalar. E aí é o nascimento, como você disse, um terceiro nascimento, né? Então, assim, aprender a confiar na própria voz, ou ao invés de importar sempre a voz dos pais, né? E aí se apresentando de forma negativa, né? Então, esse exercício que tem da gente ir se colocando na vida, né?
Você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que tudo isso é bem importante. Agora, eu queria, antes de a gente se ocupar ainda do tempo que resta, que não há muito, eu queria mencionar só a questão da EDA, que ela questiona a questão do autismo, qual seria a visão do autismo. É interessante, né, Cláudia, que já é vários encontros que nós temos aí sobre a questão da infância, da psicologia, de educação, que vem questões sobre autismo, né? Então, eu acho que seria importante, né, fazer um encontro só sobre autismo, porque não tem como responder isso, né, Eda, numa em pouco tempo, né? Porque o autismo ele é um transtorno de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, né? Tem diversas manifestações, então tem a parte dos sintomas gerais, né? Movimentos estereotipados do corpo, anomalias na emissão, forma e conteúdo da linguagem, dificuldade da comunicação verbal, às vezes padrões e rotinas irracionais, né? Ele cria, né, sensibilidade, né, ruído, né, interesses e atividades restritas, né, déficits que a criança também apresenta de reciprocidade social e emocional. Então, tem muitos fatores do autismo, né, e tem vários tipos de autismo, né, o autismo clássico, o autismo de transtorno invasivo de desenvolvimento, o transtorno desintegrativo da infância, a síndrome de Asperger, né? Quer dizer, é muito complexo, né, a questão do autismo, e que envolve também não só a questão de expiação do espírito, mas também tipos de mentalidades que estão se apresentando diferente desses espíritos que estão reencarnando. Então, só para dizer que não tem como eu te responder a tua pergunta, né, agora, né, mas eu vou levar para o núcleo para te poder pensar em algum momento, fazer um evento, né, só sobre autismo, a gente poder daí explorar os vários aspectos e aí poder responder de maneira mais plena a tua pergunta, né? E a Alice também questiona, Cláudia, a questão da criança ferida, né? Porque, de uma certa maneira, tudo isso que a gente está falando acaba imprimindo em nós, né? Muitas vezes, essa criança ferida que todos nós trazemos. E como tem a criança divina dentro da gente, né? A gente tem uma criança ferida e ela está viva dentro da gente. Então, toda esses complexos negativos que a criança vive, né, vão marcando, ou traumas, né, que a criança faz com que a gente fique fixado em padrões né, de desenvolvimento, né, criando um complexo também infantil dentro da gente, né, Cláudia? Né? E de uma certa maneira, aquele complexo está ali, né? A criança abandonada não foi embora, está lá, né? A criança ferida está lá, né? Então, a gente vê assim, que a criança interior ferida está muito associada a baixa autoestima, a imagem corporal distorcida, a questão de medo de crítica, resistência à mudança, carências, né? Às vezes vem uma carência brutal que é da nossa criança, uma necessidade de ser aceita, né? Do apego, né? Medos profundos, né? Que envolvem essas fantasias, né? Muitas vezes vindo desses complexos parentais, né? Com aquelas afirmações carregadas de carga emocional, né, Cláudia? Você é muito chato, você não presta, você é burro, né? Ou aquele pai exigente, tu não é bom o suficiente, né? Não faz as coisas direito, você não tem modo, né? Olha só teu irmão, olha como ele é bonitinho, olha aquela criança lá comportada, tu é um demônio, né? Tem um monte de frases que os pais dizem, a culpa foi tua, né? Eu me lembro uma frase terrível que minha mãe trouxe, um dia vocês vão acordar e eu não vou estar mais em casa, vou me embora, né? Imagina,
A tua mãe dizer isso para ti, né? Não é que ela não aguenta mais e que vai embora. Olha a culpa que isso pode imprimir na gente, né? Então, realmente, nós trazemos a criança ferida e talvez também esteja um tema que a gente pode trabalhar mais diretamente, né, em algum momento, né? Mas a Alice pergunta se a imaginação ativa ajuda, né, a trabalhar a criança ferida, com certeza, né? Trazer as imagens dessa criança, quem é essa criança dentro de mim, né? De uma certa maneira, né? E poder trazer ela, né? E poder conversar com essa criança, né? Ou frase de incentivo, né? A nossa criança ferida, né? Eu estou seguro sendo eu mesmo, né? Ser uma mãe boa e um pai bom para ti mesmo, né? Mostrar para a criança que ela está segura agora, né? Que ela não precisa sentir medo, ou aceitar o medo da criança, mas dizer que ela não precisa paralisar, que ela não precisa ficar naquele lugar, né, de rejeição. Né? Então, a gente pode trabalhar com vários elementos aí em relação à nossa criança ferida, né? E compreender também a dor e a mágoa em relação ao adulto, sabendo que também o adulto foi também uma criança ferida, né? Falar, ter o alto amor que Joana falar, né? Dizer para a nossa criança, eu te amo, eu me amo, né? E brincar com a nossa criança interior, né? Resgatar aquela criança e favorecer que ela tenha um tempo, um espaço para ela, né? Exercícios, né, que possam gerar emoções, liberar aquelas emoções do passado e favorecer emoções positivas. Tem várias maneiras de a gente poder acolher, né, e trabalhar a criança ferida, mas com certeza a imaginação é uma delas. Né? Não sei se tu quer colocar alguma coisa, Cláudia. Você colocou tanta coisa, né? Mas quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, quantas vezes também a gente passa por uma situação e a gente se sente tão desconfortável e a gente pode também conversar com a nossa criança ferida, né? Por que você está sentindo isso, né? Então, assim, de alguma maneira, voltar-se para ela e dialogar com ela, né? Assim como você falou, trazer palavras de autoafirmação, de carinho, de cuidado, também trazer palavras no sentido de fala para mim, o que é que você está sentindo, né? O que faz você sentir assim, né? Colocá-la para dialogar com você, adulto, agora, né? Porque pode ser que realmente ela não tenha tido esse espaço, né, lá atrás, de diálogo, um espaço de, né, e a gente sabe que muitas vezes é difícil, né, então ela pode agora, né, abrir esse espaço para ela, né, fala para mim o que você está sentindo, né, conta para mim, e essa coisa que você disse de brincar é tão bom, né, porque assim o adulto esquece de brincar, né? E muitas crianças nem brincaram, né? Então brincar hoje, né, é importante. E nada como atualizar isso com filhos, com sobrinhos, com netos, que se possa então colocar a sua criança ferida a sua criança para brincar, né? Porque isso faz parte também, né? Gelson, você falou do autismo, achei tão importante isso, a gente fazer um encontro, né, separado para isso, né, e assim, não é só para acrescentar um tantinho, não é só, hoje em dia a gente vê pessoas, adolescentes, né, jovens, autistas, que têm uma intelectualidade acima do normal, né, então a gente tem muito aquele estereótipo, né, mas são espíritos que vieram mesmo com uma dificuldade de relacionamento com o mundo, mas que têm, né, uma inteligência para colocar a serviço do mundo. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Muito importante. Eu queria, a gente estava finalizando, né? Mas assim, eu queria lembrar que assim como nós falamos o materno, né, o paterno tem um lado cuidador, também o feminino colocando o seu ânimos, né, à disposição para direcionamento da vida, é tudo a serviço, né?
Então, assim como o princípio masculino, tanto no homem como na mulher, né, é uma energia vigorosa, estimulante, né, inspiradora, que impulsiona a pessoa para a vida, né? Por isso que também, como você falou, às vezes falta uma figura masculina, mas a mãe imbuída desse ânimos dela, ela consegue colocar e empurrar o filho, né, estimular e inspirar o filho, né? E o pai também pode ser um protetor, né? Pode ser também aquele que acolhe, né? E o que nós já talvez tenhamos falado, mas é importante, né? O quanto os filhos precisam superar os pais. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Superar não de ser maior no sentido de egocêntrico, mas assim, superar, avançar. Os filhos são como é que se diz? Os filhos são flechas na mão do arqueiro, né? Então, assim, eles vão além dos pais. Se os pais não puderam ser tal e qual, não tiveram esse registro com os pais dele, não tiveram condições, né? Os filhos podem avançar, né? Então, eles podem seguir adiante, ser melhores, né? Fazer um trabalho, buscar, né, esse trabalho de amplitude de consciência, né, para que ele possa seguir adiante. E beber da fonte do que é bom, né, porque eu acho que é isso que é legal, né? Muitas vezes a gente fica repisando o que não teve, o que não teve. Beber na fonte do que teve, né? E buscar aquilo que não teve, como você falou, conversando com a sua criança, se nutrindo, sendo seu pai, sendo a sua mãe, né? Para que a gente possa seguir adiante, melhorado, né? Numa versão melhorada. É isso que... E aí buscar, aqui, a gente falou de autoridade, mas buscar uma autoridade autêntica nossa, né? A nossa autoridade interna autêntica, que não é o que o outro quer que eu seja, nem o que o outro fez comigo. É aquilo que a gente fala, o que é que eu vou fazer com o que o outro fez? É esse o diferencial na nossa vida, né? Muito bem, teria muita mais coisa para a gente conversar, né, Cláudia? Mas o nosso tempo já está esgotado, né? Só lembrando que a Joana tem um capítulo sobre criança ferida, né? Que ela refere, né, no capítulo 12 do Autodescobrimento, sobre infância psicológica. Né? Então, vale a pena dar uma lidinha lá também. Né? O livro, então, Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 12 tem o tema da criança ferida. E em algum momento, então, a gente vai tentar priorizar, né, um espaço especial para o estudo do autismo e também da criança ferida, né? Tentar ver se a gente tem espaço para as duas coisas em algum momento. Tá bom, gente? Um abraço para todos. Então, até o próximo encontro, né? A próxima aula, na 12, e que possamos estar juntos aí nessa caminhada, compartilhando essa proposta maravilhosa da Joana de Ângeles, né? Um abraço, pessoal. Abraço. Obrigada, Gelson. Obrigado a você, Cláudio.